No nosso sétimo vídeo da série Honorários Advocatícios, eu vou tratar dos honorários na fase recursal. O artigo 791-A da CLT não fala nada a respeito de honorários na fase recursal. Simplesmente diz que os honorários serão lá verificados lá na liquidação de sentença. Ele não fala da fase recursal. E aí a dúvida que a gente fica é se eu aplico ou não os honorários advocatícios na fase recursal. Antes de eu entrar na análise propriamente dito, se eu aplico ou não, é importante a gente saber o que vem a ser esses honorários na fase de execução. Eu posso ter uma decisão judicial que aplica, por exemplo, os honorários advocatícios no montante de 5%. E aí o advogado, não satisfeito com aquele montante deferido pelo juiz, ele interpõe um recurso e pede para ampliar para 15%. Plenamente possível, porque aí nós temos um capítulo da sentença que é recorrível e, se recorrer, eu tenho a possibilidade, evidentemente, do tribunal majorar ali aquela condenação e subir para 10, para 12, para 15 e assim sucessivamente. Isso daí sempre foi permitido e é permitido aqui na Justiça do Trabalho. Então, quando eu falo em recurso para majorar os honorários advocatícios, sem nenhum problema. O que veio com o CPC de 2015 é que agora, lá no CPC, por força do artigo 85, parágrafo 1º do CPC, eu permito a condenação em honorários advocatícios na fase recursal pelo simples fato da parte ter recorrido e o seu recurso não ter sido provido. Como assim, professor? Suponhamos que uma determinada empresa foi condenada a pagar horas extras a um trabalhador, no montante lá de R$10.000, e 10% de honorários advocatícios ao advogado do reclamante. O simples fato dela interpor o recurso, então lá quando ela entra com o recurso ordinário, ainda que o advogado do reclamante ou o próprio reclamante não tenha recorrido daqueles 10%, o simples fato, então, dela ter recorrido e falar, olha, eu não devo horas extras. Se o tribunal mantiver a decisão, ou seja, não dar provimento ao seu recurso ordinário, isso já gera automaticamente a necessidade de majorar os honorários do advogado do reclamante. Trata-se, portanto, aí de uma majoração que independe de recurso da parte. A parte contrária que recorreu aqui no meu exemplo. Então, a própria empresa aí falou, não devo horas extras. Mas se o recurso dela não é provido, como? Ela deu trabalho ao advogado do reclamante, que teve que apresentar as contrarrazões e assim sucessivamente, não teve lá o trânsito julgado imediato, eu já viabilizo que o tribunal possa majorar os honorários do advogado do reclamante aqui no meu exemplo. E aí? Eu aplico esta sistemática que é o processo de trabalho? Então, a majoração independe ali de um recurso da parte propriamente dito? Uma primeira tese vem e diz que sim. No livro, por exemplo, que eu coordenei de honorários advocatícios, vem o Ricardo Calcini e o Vitor Salino, ambos defendem a possibilidade de eu aplicar essa sistemática do CPC ao processo do trabalho. E nós já temos algumas decisões nesse sentido. Uma segunda tese que vem, de certo modo, ainda é difícil a gente falar em predominância, mas já vem predominando, é a não aplicação dessa sistemática ao processo do trabalho. Uma vez que o processo do trabalho buscou a simplicidade e aí definiu um único aspecto, um único momento para estabelecer os honorários advocatícios. Então, a própria decisão judicial já impõe os honorários advocatícios e remete a sua apuração para a fase de liquidação. Então, de certo modo, ela pula a fase recursal, inviabilizando, portanto, esta majoração automática. Isto, porém, não impede, como eu disse, da própria parte ou do advogado, se entender que aquela decisão dos honorários está aquém do que ela acha que é de direito, ela pode recorrer. Agora, o que a gente obsta nessa segunda tese é a possibilidade da majoração automática, como veio com o Código
de Processo Civil, ok?